Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Segunda parte para analisar a supervisão bancária. Já se sabe, vai arrancar só em 2014, na prática, legalmente em 2013. Foi essa a proposta e foi essa, obviamente, o braço de ferro vencido, ou ganho, aliás, por Angela Merkel no último Conselho Europeu. João, como é que é possível fazer a supervisão de 6 mil bancos ao mesmo tempo e como é que essa supervisão vai ser articulada com os bancos centrais locais? Bom, nos Estados Unidos, que é uma economia ligeiramente mais pequena que a de toda a União Europeia, faz-se a supervisão bancária centralizada, embora dividida por muitas agências. Hein? Há um grande problema de concorrência de agências na supervisão bancária dos Estados Unidos. Aqui na Europa é certamente possível, mas o que está na mesa nem são todos os bancos, são os bancos que implicam risco sistémico ou que são considerados de risco sistémico para a União Europeia. Qual é que é a ideia por trás disso e é importante perceber isto? Há a ideia de que o sistema financeiro tem, e provavelmente tem, uma parte significativa da responsabilidade na crise que vivemos. Não terá toda, mas tem uma parte significativa, houve exageros de crédito, etc, etc. E então a ideia é que, já que os bancos centrais dos próprios países não parecem ser capazes de disciplinar os seus bancos, para mim também não é líquido que um supervisor central o consiga fazer, vamos ter um supervisor central, porque o bailout, o dinheiro para pagar esses erros, tem tido que vir da União Europeia. O caso mais evidente é a Espanha, que aliás já está sob intervenção, mas é uma intervenção só relativamente aos seus bancos. Enfim, nós sabemos que não é só relativamente aos bancos, mas é assim que ela é vendida aos espanhóis e na União Europeia também. Portanto, a ideia é esta. Então, se vai haver fundos comuns, ou se são fundos comuns que estão a ter que acudir para resolver estas situações, então tem que haver uma supervisão comum para evitar que os países com regulações menos capazes custem depois muito dinheiro aos contribuintes dos países com melhores regulações. Esta é a teoria. Na prática, como é que isto vai funcionar? Bom, na prática não é absolutamente... Nós olhamos, por exemplo, para a supervisão inglesa, que é considerada das melhores. Já viram o que é que custaram os bancos ingleses ao contribuinte inglês? Alguns tiveram que ser nacionalizados totalmente e outros tiveram que ser parcialmente nacionalizados, como o Lloyds, etc. Portanto, não é garantido que esta supervisão bancária central vá melhorar muitas coisas. Uma coisa que eu me parece que porque é muito importante, e não sei se isso vai acontecer, é tentar evitar que os bancos cresçam demais, para não termos aquele problema do too big to fail, do grande demais para falhar. Mas o contraponto tem que concorrer no mercado global com bancos cada vez maiores. Pois, mas se calhar tem que se impedir o crescimento deles e concorrem com as limitações de instituições mais pequenas. Porque, de facto, o custo para os contribuintes é que os bancos, quando concorrem uns com os outros, aparentemente, isto até acontece no país mais capitalista do mundo, se quisermos, um dos mais, que é os Estados Unidos, quando as coisas correm bem, os lucros são privados. Quando os prejuízos são enormes, é um custo para o contribuinte e para o público, e, portanto, não pode ser assim. E eu acho, talvez, que se devesse separar muito claramente o Glass-Steagall Act, que separava a banca de investimento da banca comercial, é uma coisa feita na Grande Depressão por dois senadores, que são dois senhores que vivem ali aqueles tempos maus da Grande Depressão, que viveram aquela grande crise de 29, etc, etc. E tinha um certo sentido. E enquanto houve Glass-Steagall, de facto houve os Savings and Loans nos Estados Unidos, que deu um escândalo grande, etc. Mas as proporções dos bailouts não tiveram nada a ver com o que veio a seguir. Não é? Portanto, se calhar tem que haver uma separação muito grande entre o banqueiro típico conservador, que é aquele onde o público vai, onde eu vou e ponho o meu dinheiro e as minhas poupanças e estou descansado, que eles emprestam aquilo com grande critério, etc, etc. E os bancos de investimento que apostam o seu próprio capital e às vezes o capital dos seus clientes numa série de operações que são de alto risco e algumas delas de duvidosíssimo interesse para as economias em geral. Não é? Jorge André Vaz. Eu não podia estar mais de acordo com o que o João acabou de dizer. De facto, se nós analisarmos o crescimento dos bancos de investimento, particularmente na banca global, tiveram um crescimento desde que realmente a separação entre banca de investimento e banca comercial se deu,
digamos, a globalização dos mercados, dos negócios financeiros. Quer dizer, naturalmente que a Banca Universal, que foi, digamos, aquilo que emergiu, emergiu primeiro na Europa, a partir de 93, 1 de janeiro de 93. E mais tarde os Estados Unidos seguiram a mesma via, acabaram com a separação entre banca de investimento e banca comercial. Realmente é verdade, quando foi na altura da Grande Depressão, houve essa separação, porquê? Justamente para limitar os riscos. Mas como a alavancagem passou a ser a regra de funcionamento dos bancos, os bancos em Portugal, por exemplo, tiveram um rácio de alavancagem de 1,9, ou seja, a relação entre os depósitos e o crédito concedido. Mas há bancos, por exemplo, na Alemanha, que chegaram a ter 450% de alavancagem. Quer dizer, às vezes os nossos bancos, não sei o quê, há bancos noutras paragens da Europa que alavancaram muito mais. Agora está-se a dar a desalavancagem, que é, no fundo, a redução do endividamento dos bancos, não é? E que se está a dar na Europa. Isso vai no bom sentido, quer dizer, só que o mal está feito. E o problema da regulação, também como o João dizia, é casa roubada, trancas à porta. Ainda não houve nenhum sistema de regulação que realmente provasse ser eficaz. No quadro da criação do mercado financeiro único, a partir de 93, a regulação e a supervisão, não é? A supervisão ficou em cargo dos bancos centrais dos países de origem. E agora pretende-se transferir essa supervisão para o Banco Central Europeu ou para uma entidade supranacional que faça a supervisão. Quer dizer, não há regras, não podemos dizer que vai resultar. Não há um melhor modelo. Não há um melhor modelo. Era bom que realmente, por exemplo, a questão do risco sistémico que emergiu nesta crise, porque Basileia III, e que deu origem a Basileia III. Bem, nós aqui em Portugal achámos que o BPN tinha risco sistémico e o Estado fez a ruína de nacionalizar o BPN. Fez duas ruínas. Uma foi nacionalizar e outra foi a forma como privatizou. Cá está, negócios feitos em cima do Estado que os funcionários públicos não têm nenhuma culpa, não é? Mas todos estamos a pagar. Depois vamos dizer que os funcionários públicos é que são muitos e gastam muito dinheiro ao Estado. Não é correto. Agora, em termos de supervisão, também, eu vejo com algum interesse essa linha. No fundo, vai ser replicar aquilo que a Federal Reserve, protagoniza nos Estados Unidos, em termos de supervisão, mas repare-se, os Estados Unidos, a regulação não foi capaz de impedir esta fantástica crise financeira que os Estados Unidos ainda estão a viver, porque já vai no terceiro quantitative easing, não é? E não sabemos como é que fica. E aqui também, vamos também fazendo quantitative easing. Nós tivemos, em 2012, um grande quantitative easing, foi um trilhão anglo-saxónico que foi injetado de massa monetária para financiar todo o sistema financeiro. Agora diz-se assim, bom, além do Banco Central Europeu cumprir a função... Professor, já agora permita-me só um parênteses, porque esse valor que refere, e às vezes perdemos a noção, feitas as contas e atualizando esse valor para os dias de hoje, corresponde basicamente a 100 planos Marshall ao valor que na altura foi apoiado na Europa. Portanto, às vezes a dimensão relativamente a coisas que nos são mais próximas são 100 planos Marshall, com valores atualizados aos dias de hoje. Com valores atualizados, exatamente. Isso é uma excelente... Ou seja, é um excelente contributo lembrar os planos Marshall. Só para concluir o meu raciocínio. Ou seja, nós pretendemos transferir para o Banco Central Europeu a supervisão, mas ao mesmo tempo, o que é que se quer, o que é que se fala, o que é que está em cima da mesa, é que o dinheiro dos contribuintes europeus, dos fundos, que existem para socorrer as soberanias, socorram também os bancos. Ou seja, os bancos já têm o Banco Central Europeu, que é o banco dos bancos, que os refinancia desta forma 100 vezes o plano Marshall, não é? Aliás, o resgate dos bancos na Europa já custou mais do que 1,6 trilhões de euros, números da Comissão Europeia de finais do ano passado. Portanto, e agora, além disso, vamos ainda buscar dinheiro aos contribuintes europeus, aos fundos que existem para resgatar as soberanias e vamos entregar aos bancos. Quer dizer, eu não... São mais negócios feitos em cima do Estado. São mais negócios feitos em cima do Estado. Para alguns malabaristas que às vezes caem para que uns riam, não é preciso que outros chorem. E para que haja prosperidade nos mercados,
Não é preciso levar à falência as soberanias. É só isto fica à consideração dos políticos e dos economistas, porque é preciso repensar isto de uma forma mais global, mais geral, e não criarmos sociedades de confronto, de guerra civil. Estamos a criar sociedades de guerra civil, e de guerra civil dentro das próprias sociedades. Por exemplo, digamos, os funcionários públicos são os novos cristãos, não é? Têm que ser queimados na praça pública. Isto é guerra civil. Mas também a guerra entre o norte da Europa e o sul da Europa. Os que trabalham e os que não trabalham. É outra guerra civil na Europa. Quer dizer, os políticos têm que olhar para isto, não fazer uma terceira guerra mundial na União Europeia. Porque se continuam a trabalhar desta forma, é para isso que conduzem a Europa. Não é? Nelson, uma questão que me parece interessante neste novo contexto bancário, relativamente novo, tem que ver com alguns grupos industriais, nomeadamente alemães, também franceses, como menor dimensão, criaram bancos, criaram estruturas financeiras para se poderem financiar através dessas instituições que não podem chegar diretamente, nomeadamente ao dinheiro do BCE, mas criaram instituições financeiras para lá chegar. Ainda agora o próprio grupo PSA, Peugeot Citroën, está a financiar a sua grande crise com estruturas deste tipo. Na Alemanha são conhecidas estas estruturas. Porquê é que em Portugal não avançam os grandes grupos para estruturas financeiras e para se poderem financiar desta forma? Também tentaram avançar, mas eu só gostava de pegar ainda um bocadinho no tema da regulação. Eu acho que, para mim, é um tema que não é um tema. Ou seja, independentemente se a regulação é nacional, se é a regulação europeia, os problemas vão continuar a existir enquanto, na minha opinião, não se tomarem três decisões que eu considero decisões sérias. O primeiro ponto tem a ver com banca de investimentos junto com banca comercial. Até quando? O segundo ponto tem a ver a responsabilização dos administradores e do presidente de um banco realmente face aos resultados do banco. E este está muito ligado com o facto, na Europa, não se acreditar ainda muito nisso. Tem a ver com os códigos de conduta que as pessoas assinam ou que deveriam de assinar e que empresas como bancos, e eu defendo que todas as empresas o deveriam ter, realmente tivessem um código de conduta correto. O segundo tema tem a ver com isto. Nós Europa, e Portugal é o exemplo máximo disso, nós vemos casos nos Estados Unidos em que pessoas por inside trading em meia dúzia de meses estão julgadas, estão presas. Ainda ontem tivemos uma condenação. $4 milhões e pena de prisão. Quanto tempo passou desde o BPN? O que é que nós sabemos? Pouco. Ou seja, não há causa e efeito. Ou seja, enquanto estas coisas não forem de uma forma séria tratadas, não há regulação possível. Quando as pessoas não perceberem que têm um código de conduta a cumprir, que têm uma sustentabilidade de uma instituição a preservar, enquanto as pessoas não perceberem isso, não há regulação que aguente o que se pode ser feito. Então, eu gostava mais que se estivesse, se calhar, a discutir este tipo de coisas que são sérias, no meu entender, do que se estivesse a discutir, a encontrar alguma forma para passar a responsabilidade nacional para a europeia. E enquanto nós estivermos nessa página, as coisas vão continuar iguais, porque vai sempre existir uma forma de contornar a regulação, porque ela é impossível se regular ao centímetro. Hoje em dia, com a complexidade que os instrumentos financeiros têm, com a complexidade que as coisas se fazem ao milésimo de segundo, é impossível que uma regulação seja perfeita. A não ser que as pessoas queiram realmente cumprir os seus códigos de conduta, que queiram construir bancos, empresas, de uma forma sustentável e que estejam a construir para o futuro. João, relativamente a esta questão dos grupos se poderem financiar através de estruturas financeiras, faria sentido? Eu acho que pode fazer sentido na situação atual, mas eu devo-lhe dizer que há qualquer coisa que me choca e sempre me chocou na possibilidade de um grupo industrial poder ter um banco. É assim como uma contabilidade fictícia, quer dizer, imagino, falamos no caso da Peugeot, que é uma excelente marca de automóveis, mas que está com problemas. Eles produzem os carros e depois eles compram os próprios carros com o dinheiro deles, porque de facto há alguém que se responsabiliza por pagar o leasing, mas quem está a financiar é a própria Peugeot. Houve aqui há uns anos, na crise do .com, um grande problema com o vendor financing, que é os vendedores financiarem as compras pelos compradores. E nós aqui temos uma situação muito semelhante, não é? De facto, são as próprias marcas automóveis e em muitos outros setores que estão a financiar o comprador na compra do seu próprio produto.
Isto não cria alguma procura artificial? Provavelmente cria uma procura artificial. João, deixa-me só interrompê-lo. Eu hoje de manhã olhava para os números daquilo que é basicamente BMW, Mercedes e os custos de financiamento, 1.1, PSA 11.9. Há aqui uma grande desvantagem competitiva. Há uma desvantagem competitiva colossal porque, apesar de tudo, os grupos industriais alemães têm, ou pelo menos são vistos como tendo, uma solidez muito grande e posições de mercado muito diversificadas, quer dizer, a BMW, a Mercedes, a Volkswagen vendem para todo o mundo, a Peugeot está muito exposta à Europa e, portanto, são considerados mais arriscados. Mas esta questão, é evidente que quando estamos no quadro em que estamos, os grupos industriais portugueses e os grupos empresariais portugueses devem tentar aproveitar os melhores financiamentos que possam alcançar, não é? Isso ninguém tem dúvidas que devem fazer. Mas, voltando para trás, e estamos a falar de supervisão bancária, é importante perceber se faz sentido continuar a permitir que a indústria e a finança se comecem a confundir umas com as outras. Por exemplo, a General Electric hoje em dia é um bocadinho mais clara, mas há 10 anos ou 11 anos era difícil perceber. Não existia uma divisão de unidades. O que era exatamente indústria e o que era finança. E o grande crescimento da General Electric de 1980 até 2000, com o famosíssimo Jack Welch, é o crescimento da GE Finance, que depois também teve que ser apoiada pelo governo americano. Não. Jorge Lander Vaz, uma última nota relativamente a esta questão. Bom, esta questão é importantíssima, porque de facto o negócio bancário deve ser separado do negócio industrial, ou seja, os conglomerados financeiros e industriais, de facto, não é boa, subscrevo também inteiramente o que o João acaba de dizer. Ou seja, e de facto, em termos europeus, tem que se avançar nesse sentido. Separar a banca comercial de banca de investimento, separar a atividade industrial e comercial da atividade bancária. Isso é fundamental. Muito bem, agradeço os vossos comentários nesta Comissão Executiva. Desejo-vos o resto de uma boa semana. É o ponto final da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, que regressa amanhã. Aproveite este dia.